Ontem eu tive o prazer de conhecer... Esqueci o nome do cara. Fabiano Borré. Ontem eu tive o prazer de conhecer o Fabiano Borré, lá desse famoso, já tão comentado, projeto Uva, na Chapada Diamantina. O projeto realmente é maravilhoso, uma fortuna investida lá, cerca de 50 milhões, e eu fiquei muito surpreso, agradavelmente surpreso, com o perfil de vinhos bastante frescos, com baixo álcool e com muita tipicidade, vinhos agradáveis. É uma surpresa, é realmente uma alegria, uma coisa até emocionante provar os vinhos que eu provei da primeira safra, tão jovem, vinhedos de 5 anos de idade, produzindo coisas tão legais. Mais contente ainda em saber do objetivo deles de se livrarem de químicos com produtos próprios, todos biológicos, de saneamento da terra, enfim, não usar produto químico na lavoura, e fiquei muito contente com isso. Já 60% de todo o vinhedo deles, de mais de 50 hectares, é tratado dessa forma. Então, a perspectiva é muito bacana. Eles têm um Chardonnay simplesmente maravilhoso. Os tintos, na minha opinião, estão num nível acima dos brancos. E ele tem um Chardonnay já lá de fermentação espontânea, com as próprias leveduras. Eu achei essa notícia muito bacana, porque não se pode falar de terroir verdadeiramente usando a influência de uma levedura selecionada de outra parte. Não tem sentido isso, embora no Brasil isso é o que é comum, né? Então achei bonito isso da parte deles, e eu gravei alguns momentos lá da conversa deles, que foi feito lá no Rosewood, um evento muito elegante, organizado pela Fernanda Fonseca, e eu reuni aqui para você dar uma olhada como é que foi. Obrigada. Bom, gente, primeiro, obrigado por terem vindo. De fato, é um prazer tê-los aqui, poder apresentar um pouquinho dos nossos vinhos, um pouco da história do projeto também. Espero que consigam captar aí as principais mensagens e a gente degustar os vinhos aqui na companhia do Marcelo para que todos conheçam a fundo. E eu sempre gosto muito de dizer que, de fato, não existem segredos lá na uva. Então, lugares altos, lugares baixos. O que é importante dizer é que todos esses vinhos nós vamos degustar vêm de 1.150 metros de altitude. Então a Chapada ela fica praticamente ao centro do estado da Bahia, que tem essa exceção, a altitude, que tem, na verdade, capitaneado muitos desses novos terroirs de dupla roda no vinho brasileiro, né? Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas é a grande exceção. Acho que todo mundo aqui está muito acostumado a falar sobre vinho aí entre os paralelos 30 e 50. E, pô, qual é a latitude na Chapada onde vocês estão indo fugir? É 13. Então, completamente fora de rota. Como é possível? É possível principalmente por essa exceção da altitude que traz um microclima diferenciado. Então, essa é uma imagem dos vinhedos durante o inverno. Então, percebe-se aí já esse microclima em que as temperaturas de fato são mais amenas. Acho que a foto ilustra bem isso. São 52 hectares plantados até o momento. Bem, como que começou essa história? Nós iniciamos com vinhedos experimentais em 2012 e só abrimos a vinícola em 2022. Então, é uma década de trabalho de pesquisa, desenvolvimento, de intensificação, de construção, enfim, próprio entendimento do local aqui com o Marcelo. E foi o que foi necessário, na verdade, para que os vinhos estivessem prontos, para que o projeto estivesse pronto para chegar ao mercado, né? Então, primeiros parreirais plantados em 2012, com uma pequena unidade de vinificação, que nós chamamos de microvinícola, porque de fato é uma vinícola em miniatura. Foi construída em 2015. Depois, em 2018, tivemos a sorte de encontrar um Cabernet Sauvignon, um vinho aqui da hora do Marcelo, um Cabernet Sauvignon com um Cabernet Franc, na verdade,
foi um pote na época, que deu o sinal verde para a evolução do projeto. Então, até 2018, existia um projeto para a vinícola uva, mas ele se resumia até então a uma vinícola muito pequena, para só 12 mil garrafas, né? com equipamentos direcionados, enfim. Com esse vinho que apareceu em 2018, deu o sinal verde, construímos o projeto e que foi aberto agora em março do ano passado, 2022. Tem essa trajetória que ao mesmo tempo que é curta, ela é um pouco longa para quem participa, para quem está envolvido em todos esses detalhes dentro do plantio. Né? O que nós temos, gente? Essa é a realidade de onde vem os vinhos que a gente vai degustar. Então, 1.150 metros de altitude, 100% da técnica de dupla poda, que é muito compartilhada com os novos terroirs aí no Brasil, né? O que a gente tem lá? Nesse período, que é o inverno, onde acontecem as colheitas, estações do ano são muito bem definidas. Então, verão, inverno, primavera, outono, todos estão bem determinados. E nesse momento da colheita, nós chegamos a ter uma diferença de 8 a 30 graus. Então, você tem mínima e máxima com um range de temperatura de praticamente 20 graus, que favorece muito a maturação das uvas, favorece a maturação não só técnica, mas a fenólica, enfim. Então é de onde vem a qualidade, que começa, na verdade, com os frutos. Né? Bom, falando de uvas, são 9 variedades plantadas, de brancas apenas Chardonnay e Sauvignon Blanc, de tintas tem o Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec, Syrah, tá? Compondo aí esse mix de 9 variedades. E o Pinot? Não deixa eu esquecer o Pinot. Muito bem. Olha, acho que já está servido, mas se ela quiser, vamos iniciar pela degustação do espumante Natura. Fabiano, antes de entrar na degustação, queria... Perdão, se você podia falar um pouquinho do investimento. Eu tenho curiosidade de saber, esse tempo todo de pesquisa, implantar vinhedo, irrigação, construir vinícola, qual é a grana investida nisso? Bom, desde o Marco Zero, desde o início, ou seja, desde a primeira plantinha lá da área experimental até de fato abrir o projeto, foi tudo mais ou menos na ordem de 50 milhões. Tá. Tem uma participação boa do Banco do Nordeste disso, como banco fomentador, né, de desenvolvimento local. Ok. Mas essa é a ordem do Maravilha. Tá? Obrigado, hein? Eu queria perguntar uma coisa. E trazer para dentro de lá tudo que existe de bom no Brasil. A começar pelos profissionais, depois pelo mobiliário, design. Só existe tudo que é possível tem de Brasil dentro da UFA. Então, isso foi um ponto interessante. Já veio a arquitetura com um olhar contemporâneo, enfim, fachadas ventiladas, a gente reaproveita a água da chuva para irrigar os jardins, já com esse norte de sustentabilidade também, né? E muita luz natural também. Então é um projeto, de fato, com um viés modernista do ponto de vista arquitetônico e de sustentabilidade. Bom, as visitas do enoturismo todas são guiadas por enólogos, então, além da equipe técnica, com o Marcelo, todo mundo que faz tour na uva também é acompanhado por enólogos. A ideia disso é que haja uma experiência um pouco mais profunda sobre o mundo do vinho, um entendimento de fato de qualquer visitante sobre os processos, o que acontece lá. Essa é só uma imagem que traduz um pouco do que é a cave, tem uma sala de degustação, né, enfim, que é importante, as pessoas passam de fato dentro dos tours por conhecer todo o âmbito da vinícola, não só algumas partes. Então, se mostra tudo, inclusive as partes produtivas, o que é muito interessante para quem quer levar um pouco mais de conhecimento, para quem já conhece muito e quer entender mais sobre os vinhos também. Então, tem esse viés aí no turismo. Tá? Bom, vamos partir para os tintos. Vamos lá.